Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Em nossa classe de EBD, na Primeira Igreja Batista no Andaraí, estávamos falando sobre o livro do Apocalipse. E alguns irmãos, devido à pandemia do coronavírus, pediram que eu falasse um pouco também sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Então, devido à questão da quarentena, estarei trazendo alguns vídeos sobre escatologia, sobre o Apocalipse durante esses dias, para abençoar a sua vida. E começo então lendo o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 1, que diz: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que, em breve, devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Perceba que no início do livro do Apocalipse aparece a palavra revelação de Jesus Cristo. E a palavra revelação no idioma grego é literalmente apocalipse, ou seja, apocalipse, que significa literalmente revelação. Assim, o livro do Apocalipse quer revelar algo. Revelação essa que na caminhada da nossa leitura nós vamos buscar entender o que o autor do livro do Apocalipse quer nos revelar. Porém, além de ser o título desse livro, Apocalipse, Apocalipse também é um gênero literário. Assim como nós temos poesia, evangelho, biografia, carta, nós temos um gênero literário chamado Apocalipse, que na Bíblia existem dois livros que partilham desse gênero. O primeiro é o próprio Apocalipse, que nós acabamos de ler. O segundo está lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, quando nós temos do capítulo 1 até o capítulo 6 um texto biográfico. E do capítulo 7 em diante, nós temos um Apocalipse. Inclusive, um dos apocalipses mais antigos que nós possuímos. Contudo, para além desses dois livros, existem diversos outros apocalipses não canônicos, ou seja, textos que não foram canonizados, mas que possuem características que os identificam como sendo do gênero literário apocalíptico. E eu gostaria de partilhar somente duas características no vídeo de hoje. A primeira é o simbolismo, ou seja, um Apocalipse ele é repleto de simbolismo. Perceberemos na leitura do Apocalipse algumas questões, algumas figuras, algumas ações que são simbólicas. Porém, simbolismo que não é algo vazio de sentido, vazio de significado, não. Simbolismo que aponta para uma realidade concreta, para algo que o autor quer comunicar, palavra de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, o Apocalipse também surge num período de perseguição. O tema da perseguição é uma realidade presente na comunidade e no autor dos apocalipses que existem. Perseguição essa que modifica-se quando a intervenção divina ocorre e muda aquela realidade. Seja no tempo presente, seja no futuro, seja nesse mundo, seja no mundo vindouro. Ou seja, essa inversão escatológica, essa mudança a partir de uma ação divina é algo presente também nos apocalipses. E por fim, eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje fazendo uma diferenciação entre escatologia e apocalipse. Escatologia é um estudo da teologia que reflete sobre as questões vinculadas ao final dos tempos. Então, se apocalipse é um gênero literário, escatologia é um estudo do final dos tempos. Assim, você pode ter, dentro de um livro apocalíptico, escatologia. Você pode ter, por exemplo, dentro de um evangelho, como o Evangelho de Mateus, capítulo 24, escatologia. E não necessariamente é um apocalipse, é um evangelho, mas que trata do final dos tempos. Então, é um texto escatológico. Assim como você pode ter uma carta, ou seja, o gênero literário, uma carta, como as cartas de Paulo, é uma determinada carta de Paulo, como em Coríntios, Tessalonicenses, tratando do final dos tempos. Então, a escatologia se faz presente ali, mas nem por isso é um texto apocalíptico. Então, a gente precisa diferenciar o que é um texto escatológico e o que é um apocalipse. O apocalipse pode ter escatologia, pode estar falando do final dos tempos, mas não necessariamente. E em nossa caminhada, a gente vai tentar perceber aquilo que de repente trata de acontecimentos que já ocorreram,
que estão para ocorrer ou quem sabe que ocorrerão no futuro. Então, na leitura, a gente vai tentar fazer essa diferenciação entre o que é um texto apocalíptico e o que é, dentro do texto apocalíptico, um relato, uma narrativa escatológica. Ok? Que Deus a todos abençoe e que nesse período de tribulação que passamos também, que possamos buscar esperança, que é uma palavra que nós percebemos como forte dentro da literatura apocalíptica. Em meio à perseguição, em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós cremos num Deus que pode intervir na história e mudar a nossa realidade. Que Deus a todos abençoe.